Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando essa carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Nós falamos na aula passada a respeito do panorama do capítulo 2 e hoje nós vamos entrar mais. Vamos começar o versículo 1 hoje. Eu gostaria de ler o versículo 1, que é uma exortação do versículo 1 ao versículo 4. O escritor de Hebreus está exortando aos hebreus para ficarem firmes em Cristo. Essa é a tradução completa, assim, é a definição completa dessa exortação, mas existe muitas coisas nesse texto aqui, muitas mesmo. E eu queria ler aqui na Almeida Clássica, na Almeida Contemporânea e na King James, o versículo 1, para a gente poder ver um pouco das diferenças que existem, e essas diferenças nos ajudam muito a compreender o Espírito Santo, o escritor de Hebreus. Aqui eu estou usando a Almeida Clássica, né? E diz assim, é a que eu estou usando. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Almeida Contemporânea, portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A King James, por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Veja que a Almeida Clássica fala, convém-nos atentar. A Almeida Contemporânea diz, devemos dar mais atenção. E a King James diz, é fundamental prestarmos atenção. Então veja que essa palavra atentar é muito importante aqui. Nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Nós devemos dar mais atenção. É fundamental prestarmos atenção. Então essa é a palavra atentar. Nós vamos estudar um pouco essa palavra hoje, porque é a palavra que o Espírito Santo escolheu para colocar aqui. Atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então atentar, em primeiro lugar, é trazer bem perto. Em segundo, tem o sentido de trazer um navio à terra. Em terceiro, tem o sentido de mudar a mente. Em quarto, o sentido de dar atenção. Em quinto, se apegar. E em sexto, se concentrar. Então olha como é vasta essa palavra atentar. O oposto de atentar é negligenciar, certo? Então o oposto de atentar é se desinteressar. Então o escritor de Hebreus está dizendo para os hebreus, não sejam negligentes quanto às coisas que vocês já ouviram. Veja, não é ser negligente quanto às coisas que eles iam ouvir. Eles já ouviram, eles eram bem instruídos, eles eram irmãos maduros. Não era uma igreja de gente nova na fé. Era uma igreja de pessoas amadurecidas já, que tinham bons anos de igreja, bons anos de ensinamento, já haviam ouvido muito a respeito de Cristo. Tanto que o primeiro capítulo, veja que o escritor não aplica nada, ele só escreve, ele só faz menção. Aquelas 8 características do Filho era um hino que se cantava naquele tempo. Então veja, o conhecimento deles não era um conhecimento pequeno, um conhecimento de alguém no início da fé. Era um conhecimento de uma igreja já um pouco amadurecida. Então era para atentar para as coisas que deveriam ser ouvidas. Não podia ter negligência, porque estava vindo as lutas
do judaísmo, para que eles estavam sendo perseguidos seriamente, correndo risco de vida, muitos deles, e porque eles também estavam sendo tentados a olhar para os personagens do Antigo Testamento. Parecia que eles estavam começando a se desinteressar do Cristo vivo, do que Cristo tinha feito. E eles estavam começando a negligenciar as coisas que eles tinham ouvido. Então aí vem o escritor e começa assim, dizendo: convém, vocês devem, é fundamental que vocês atentem, que vocês prestem bastante atenção, que vocês tenham muita atenção em relação às coisas que vocês já ouviram a respeito do Evangelho. Então nós estudamos aqui o sentido dessa palavra. Então vamos ver agora um pouco mais aprofundadamente o significado dessa palavra atentar. Nós já falamos assim brevemente, as 6 características dessa palavra atentar. Mas então nós vamos estudar cada uma dessas características agora, para que a gente possa se deixar bem claro dentro de nós o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós hoje. Não só aos hebreus, mas o que aconteceu aos hebreus às vezes tem acontecido hoje, porque há e existe também o desinteresse da igreja hoje. Não tem faltado comida, tem faltado fome para as pessoas. Tem faltado fome de Jesus, tem faltado fome de aprender mais. O que isso significa? Um desinteresse, uma negligência. Então essa palavra atentar é uma palavra muito para os nossos dias, é uma palavra muito para a nossa igreja, é uma palavra muito hoje importante para o que tem acontecido, das tantas vozes que se diz evangelho e não são evangelho, tantos homens que se dizem de Deus e não são de Deus, tantos apóstolos que se dizem ser apóstolos e são mentirosos, tantos profetas que se dizem ser profetas do Senhor, mas são falsos profetas. Então convém que nós atentemos com muita diligência para as coisas que nós temos ouvido. Então eu falei que aqui atentar, em primeiro lugar, é trazer bem perto. Então, o que é trazer bem perto aqui no contexto de Hebreus? É as coisas que eles tinham ouvido. Era para trazer o evangelho da pessoa de Jesus para perto deles. O que estava acontecendo? Lutas, e o judaísmo estava fazendo com que Cristo ficasse longe deles. Então atentar quer dizer traga para perto, trazer bem perto. Volte a ter o convívio, a comunhão com o Evangelho de Jesus Cristo, certo? Então isso que significa atentar, trazer perto as verdades a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus. Aqui nós vamos estudar no capítulo 2 muita obra de Jesus e os ensinos de Jesus. Então é para tirar o judaísmo para longe, é para tirar Moisés, Elias, o culto levítico para longe e trazer Jesus. É para tirar as ideias que são agregadas ao Evangelho, para nos tirar do Evangelho. Hoje quer dizer para nós, é para a gente trazer Jesus para perto de nós e através de Jesus a gente colocar longe de nós qualquer outra voz que nos leve a desviar em algum tempo das verdades que nós já temos ouvido. Então, em segundo lugar, trazer perto quer dizer renovar a mente. Paulo fala isso aos Romanos, certo? Que para eles experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles precisavam renovar a mente com entendimento. Uma renovação do entendimento. Eles precisavam ter uma mente renovada com a palavra. Então, trazer bem perto quer dizer renovem a cabeça com as verdades que vocês já ouviram. Não queiram ouvir coisas novas, porque as coisas novas eles nem estavam preparados, eles tinham ficado lentos por causa desse problema, e coisas mais novas eles ainda não estavam prontos para ouvir. Mas o renovo não estava em eles aprender coisas novas, o renovo estava neles se apegar com diligência às coisas antigas que eles já tinham ouvido.
Esse é mais um erro da igreja, de querer ficar buscando novidade, querer ficar buscando movimentos, querer ficar buscando dons, querer ficar buscando palavras de efeito e deixar as coisas que já ouviram para trás e não vivem, estão se distanciando das coisas que já ouviram, que um dia viveram, estão se distanciando para querer viver coisas que eles nem sabem direito, buscando novidades, sendo que a maior novidade que existe é o evangelho de Jesus Cristo para nós. Então renova a mente. Em segundo lugar, a palavra atentar tem o sentido de trazer um navio à terra. Então veja que nós falamos disso, né? Trazer um navio à terra. E não é fácil trazer um navio à terra. É preciso administrar a ponto de a palavra ser trazida ao nosso coração como o navio é trazido à terra. Então é muitas manobras para trazer um navio para a terra, muitas manobras. É um trabalho mental, é uma administração de funções pequenas para você trazer um navio grande para a terra, certo? E colocar âncora ali depois para que ele fique atracado ali. E o escritor está querendo dizer justamente isso, que é para a gente pegar essa palavra que a gente já ouviu e administrar para que ela seja uma âncora, para que ela esteja, para que essa palavra nos coloque que essa palavra nos coloque no solo seguro, não sai como um navio à deriva, assim, sem rumo, levado por ventos. Esse é o sentido de atentar, porque quando nós não atentamos, nós nos tornamos um navio que não está atracado na terra segura. Então qualquer vento nos leva para qualquer lugar, ou seja, qualquer voz, qualquer ideia, qualquer mensagem com maquiagem de evangelho, qualquer comida que parece ser boa por fora, nos leva, nós ficamos sobre o vento das doutrinas, sobre o vento das vozes, e o evangelho é Jesus. Toda voz que não exalta Jesus não pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo veio glorificar Jesus. Então esse é o sentido, é trazer o navio à terra para que haja segurança, e é isso que é atentar, é trazer a palavra de Deus a ponto dela ser a segurança numa terra firme. Terceiro lugar, né, nós vimos aqui a palavra atentar, é mudar a mente. Olha só, é mudar a mente. Isso é uma das coisas mais difíceis, mudar a mente. Veja que Jesus começou pregando assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender-vos, metanoia no grego, é mudança de mente. Deixem de ter a mente que vocês estão tendo para ter a mente que eu estou trazendo, a mente do reino. Então eles deveriam mudar. Atentar significa mudar a mente, deixar a mente do judaísmo para a mente de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Nós não teremos, nós temos a mente de Cristo. Mas esses hebreus, eles estavam querendo voltar a ter a mente do judaísmo. A mente do judaísmo. Eles estavam paquerando, eles estavam cobiçando o judaísmo de novo. Mesmo estando em Cristo, eles estavam com os olhos em outras coisas. Eles não estavam com os olhos certos. Eles estavam olhando para Moisés, para Elias, para Arão, para os sacrifícios da Páscoa, para a festa de Pentecostes, para o dia da expiação, para a festa da Páscoa, etc, 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 a festa dos tabernáculos. Eles estavam com olhos e eles estavam querendo ter a mente de judeu, e é para atentar, é para ter a mente de Cristo. Mudar a mente significa que essa mente política e religiosa de judeu precisava ser tirada deles, essa mente religiosa deles e essa mente política. A mente política era que eles queriam ter um reino literal, eles queriam ter um reino onde de fato o Messias em carne e osso fosse o rei, e que esse reino de Israel governasse toda a terra. Isso vai acontecer no milênio, mas isso não é
pauta para a igreja, isso não é pauta de igreja, do tempo da graça, do reino dos céus, é uma pauta do milênio, do reino de Deus, não é para agora. Eles estavam com a mente errada, então eles estavam com essa mente política aí. Moisés, né? A lei não é só religiosa, a lei ela é política, ela é a parte judicial, né, de Israel, ela a parte moral e ela a parte cerimonial. Então é o jeito de administrar uma nação, a mente política e essa mente religiosa de judeu, de fazer para receber, de fazer para ser abençoado. Atente para a mente de Cristo. Mude para a mente do reino, mude para a mente de Cristo. Hoje, muitos de nós temos feito o mesmo erro. As pessoas vêm para a igreja, em vez da gente colocar a mente de Cristo nelas, o que nós fazemos? Nós colocamos a mente de judeu nas pessoas. Nós começamos a ensinar o judaísmo para as pessoas. Nós começamos a falar muito do que os judeus têm, que os judeus fizeram, das tribos, da lei. E nós começamos a mentalizar na cabeça das pessoas uma crença judaica cristã. Mas o evangelho não é judeu, o evangelho é Cristo. Eles eram hebreus, mas eles deveriam ter a mente de Cristo. Eles não deveriam ser hebreus com mente de hebreus, mas eles deveriam ser hebreus com a mente de Cristo. Eles deveriam mudar a mente. Então esse é o sentido de mudar a mente, de atentar. Em quarto lugar, é dar atenção às coisas ouvidas, dar atenção para não se desviar às coisas fundamentais que eles já tinham ouvido a respeito da salvação, a respeito da vida em Cristo, a respeito dos poderes de Cristo, a respeito de tudo aquilo que o capítulo 6 fala para nós, dos dons celestiais, da comunicação celestial, da participação do Espírito Santo, essas coisas, e eles estavam deixando, negligenciando, se desinteressando por isso. É para dar atenção. E o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, no verso 2, ele fala isso de outra maneira. Ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. O escritor de Hebreus está querendo dizer assim: prestem a atenção em Jesus. Atentem, tenham a mente de Cristo e prestem a atenção. Tenham olhos fixos em Jesus. Então veja que dar atenção é olhar firmemente para Jesus. Em segundo lugar, é ouvir a mensagem da tão grande salvação. Olha, nós vemos aqui no versículo 3, como escaparemos se não atentarmos, veja a palavra atentar de novo, para essa tão grande salvação. Então, é olhar para Cristo e atentar, prestar atenção na mensagem desta grande salvação. Em quinto lugar, atentar significa apegar. O que é apegar? Segurar com força. Parecia que eles estavam deixando escapar por entre os dedos, entre os vãos dos dedos das mãos, a tão grande salvação. Eles estavam começando a ficar acovardados diante das perseguições e das lutas. Estavam começando a olhar para o judaísmo, ter a mente de novo de judeu. E eles estavam deixando escapar a tão grande salvação. Então, atentem, segurem com força. Muitas vezes isso acontece conosco, vem as lutas, as provações, as dificuldades. Ao invés da gente se atentar, a gente se apegar com força à palavra para vencer, para se manter em Cristo, a gente começa a perder, a desinteressar, a negligenciar por causa de lutas. E aí vem as vozes dos coaches, vem as vozes do mundo, vem as vozes de outros evangelhos misturados. Não é só Cristo, é um evangelho que tem Cristo, mas tem mais um monte de coisa atrás. E a gente começa a deixar de segurar com força essa tão grande salvação. Segura com força as coisas que você já tem ouvido. Segura com força, se apega. Atentar significa apegar. Apegar também tem o sentido de ter posse do que você ouviu. Aquilo que você ouviu é uma posse sua agora. Eles receberam isso e se apoderaram da mensagem de Jesus. Eles se apoderaram, certo? Da mensagem cristocêntrica.
E eles conseguiram se apoderar de tal forma que eles abandonaram toda a religiosidade judaica. Mas agora, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando deles essa posse. Não está sendo mais posse. Então o escritor está dizendo, se apeguem, tomem posse do que vocês ouviram. Não é só a palavra de Cristo, mas se apoderem, é a palavra de vocês também. Se apoderar quer dizer que a palavra de Deus não é só a palavra de Deus, é a nossa palavra. Se apoderar significa dizer que é ouvir de tal forma a palavra de Deus, a ponto dessa palavra de Deus deixar de ser apenas de Deus, para ser a palavra de Deus e a nossa palavra também. Isso é se apegar. Entendeu? Se apegar é segurar com força e é ter esse sentimento, é ter essa certeza, é ter essa convicção, é ter essa fé que se apodera, uma posse, certo? Em sexto lugar, a palavra tentar significa concentrar. Então, concentrar. O escritor está dizendo, se concentrem nas coisas que vocês têm ouvido, para que vocês não se desviem dela, porque as pessoas do Antigo Testamento, eles não se apegaram, eles não se concentraram. As pessoas do Antigo Testamento, eles deixaram de estar perto da mensagem, eles não conseguiram colocar o navio na terra firme da fé, eles não conseguiram mudar a mente, eles não deram atenção e eles receberam o juízo, eles receberam o castigo devido, e foi uma palavra falada por anjos, foi uma aliança menor, um testemunho menor, e eles não conseguiram atentar. Então eu estou escrevendo para vocês, se atentem, ou seja, concentrem-se, coloquem a mensagem no centro. Coloquem a mensagem no centro. Vocês estão colocando Moisés e Elias no centro junto comigo. Eu já disse que não é Moisés nem Elias, sou eu apenas. Vocês estão colocando as lutas, vocês estão colocando as provações, as perseguições, o que os judeus dizem de vocês. Não coloquem. Concentrem-se na mensagem. Coloquem a mensagem no centro. Coloquem Cristo no lugar devido dele, que é o centro. Então concentrar é atentar. Em segundo lugar, concentrar é meditar na mensagem ouvida. Poxa, era tanta luta, tanta provação, tanta ameaça, que eles começaram a se concentrar naquilo que vinha para eles todo dia, nas más notícias dos homens. E eles pensavam, mas quando a gente era judeu, a gente não tinha esse tipo de problema. E hoje acontece a mesma coisa. As pessoas começam a passar tantas lutas porque elas começam a deixar a mensagem, e a mensagem deixa de ser o centro, para ser periférica na vida das pessoas. Vem as lutas e elas começam a falar, mas quando eu era do mundo, não acontecia essas coisas. Quando eu pertencia a outra religião, quando eu servia lá no mundo, não procedia dessa forma. Gente, medita na palavra, coloca a palavra no centro. Para de meditar em problemas, para de meditar em lutas. Não é pensando em problemas e lutas da nossa vida, as circunstancialidades do dia a dia, as circunstancialidades da família, do emprego, das finanças, que vai mudar a nossa vida. Pensar nisso não vai mudar a nossa vida. Meditar nisso não vai mudar a nossa vida. Mas meditar na palavra, isso vai fazer toda a diferença. O Salmo 1, no verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É de dia e de noite. É meditar, é medir a palavra, é medir a mensagem de dia e de noite. É recitar a mensagem de dia e de noite. É falar da mensagem para si mesmo. É pregar para a própria alma. É pregar para si mesmo de dia e de noite. As pessoas estão querendo pregar para as outras sem terem pregado para si mesmos. Nós precisamos pregar para nós mesmos todos os dias a palavra. Então esse é o sentido de concentrar, é meditar na mensagem ouvida. Então veja que o escritor está dizendo, convém, devemos, é importante, é necessário, é fundamental, atentar, é necessário, atentar, trazer para bem perto, colocar esse navio em terra firme, mudar a mente, dar atenção, é se apegar, é se concentrar a mensagem que vocês ouviram, as verdades que vocês ouviram. Nós não vamos escapar se nós não atentarmos. Nenhum de nós
que estamos ouvindo esse ensino conseguirá escapar do justo juízo sem que atentemos com diligência para as coisas que nós já ouvimos a respeito do Filho de Deus, a respeito do Evangelho. Você possa ter sido abençoado e meditar bastante nessa palavra atentar do capítulo 2, do verso 1 de Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos.